Fala pessoal, estamos de volta e agora a gente vai entrar na classificação por identificador de resultado primário, uma outra classificação que nós temos aqui da Receita Pública. Sei que muitos de vocês leem isso aqui, né, já dá um ruim, né, o identificador do resultado primário, mas a gente vai trabalhar aqui com o que realmente cai em prova, com o que você precisa saber para essa classificação, tá? É o que nós temos lá no Manual Técnico Orçamentário e no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, pessoal. Então, nós temos nessa classificação aqui a diferença entre receitas primárias e receitas financeiras, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar ali a receita primária para o cálculo do resultado primário e a receita financeira não será utilizada nesse cálculo. Então, vamos lá. Receita primária, quando o seu valor é incluído na apuração do resultado primário, e a receita não primária ou financeira, quando ela não é incluída neste cálculo. Então, você tem ali um critério residual, né? Se aquela receita não entra no resultado primário, então ela é uma receita financeira, tá? Essa classificação, gente, ela não tem caráter obrigatório para todos os entes e ela foi instituída para a União, com o objetivo de identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do governo federal, que é representado pela diferença entre receitas primárias e despesas primárias, tá? Quais são aqui as nossas receitas primárias? Exemplos que nós temos nos manuais, né? Predominantemente, gente, as receitas correntes. Então, eu tenho aqui tributos, contribuições, sejam sociais, sejam econômicas, concessões, aluguéis, laudêmio, dividendos recebidos pela União, cota parte de compensação financeira, as receitas decorrentes do próprio esforço de arrecadação das unidades, né? Doações, convênios, alienação de bens, transferências de capital. A alienação de bens e a transferência de capital são receitas de capital, não são receitas correntes, tá? Mas elas são exemplos também de receitas primárias. Então, veja que a receita primária, ela está sempre atrelada à ideia ali de um esforço próprio, de recursos próprios daquele ente federativo, sem que ele tenha necessidade de pegar valores emprestados, de se endividar, tá? Então, a receita primária seria essa ideia, o esforço próprio, a arrecadação própria daquele ente federativo faz com que ele tenha a arrecadação dessas receitas primárias. Então, os nossos tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, as nossas contribuições sociais, econômicas, as nossas receitas patrimoniais, né, que são ali a exploração de patrimônio, exploração de atividade econômica, receita de serviços prestados, quando o poder público presta serviços e recebe valores de tarifas, de preços públicos, doações recebidas, convênios firmados, né? Veja, é o esforço próprio do ente federativo e ele consegue arrecadar essas receitas, tá? Na questão ali da alienação de bens e das transferências de capital, também são receitas ali relativas a um esforço próprio. Ele tem um bem, um ativo imobilizado, ele decide alienar este bem, aliena, pega o valor, aplica em alguma outra situação, né? Transferências de capital recebidas por acordos, por ajustes que ele conseguiu firmar com outros entes, outros órgãos ali, tá? Então, você tem ali realmente um esforço próprio e veja, não é porque é receita primária que necessariamente é receita corrente. Isso tem que ficar claro. Eu também tenho receita de capital dentro da receita primária, tá? Então, isso aqui tem que ficar bastante claro. Então, veja, né? Receita primária, aquela receita que decorre do meu esforço próprio, da minha arrecadação própria. Eu não precisei pegar esse valor de um terceiro, me endividar, né? Essa que é a ideia da receita primária, tá? Receita financeira, por sua vez, é uma receita que sempre, quase sempre, né? Ela está atrelada a essa ideia de mercado financeiro. Então, você vai sempre pensar assim, se é a receita financeira, muito provavelmente o poder público está se deslocando até um banco para pegar valores emprestados ou ele está pulverizando os títulos da dívida pública para se endividar frente à sociedade, que é um endividamento, né? A ideia do endividamento. Então, na receita financeira, nós temos ali que elas são geralmente adquiridas junto ao mercado financeiro.
Exemplos que nós temos, pessoal: emissão de títulos públicos, contratação de operação de crédito, aplicações financeiras da União, amortização de empréstimos concedidos. Então, aqui, né, você tem também aqui, ó, receita de capital, receita de capital, receita de capital, tá? Então, você tem ali receitas de capital predominantemente nas nossas receitas financeiras. A regra geral é que são aquelas que não vão alterar o endividamento líquido do governo. Mas a exceção que nós temos são os juros de operações financeiras. Os juros, pessoal, juros de operações financeiras são receita corrente, tá? Então aqui você vê, né, ali na receita primária, predominantemente são as correntes, salvo juros. Porque os juros da aplicação financeira é receita financeira, beleza? E aí você tem ali um exemplo de receita corrente dentro da receita financeira, ok? Então veja, sempre esse contexto aqui de banco, né? Esse contexto de endividamento. Emissão de títulos, a gente não tem o contexto de ir até o banco e se endividar. A emissão do título, pessoal, é você agora aí que está me assistindo, se você quiser visualizar isso, você entra lá no site do Tesouro Direto, tá? Entrou no site do Tesouro Direto, você vai ter possibilidade de comprar títulos da dívida pública. E aí, sob o seu olhar, né, no seu viés, é um investimento que você está fazendo. Então, ao invés de você deixar o teu valor ali, você tem R$3.000 que está parado na tua poupança. Ao invés de você deixar isso parado na tua poupança, você pensa, olha, eu sou uma pessoa conservadora, eu tenho medo de comprar ações na Bolsa de Valores, mas eu queria uma rentabilidade um pouquinho melhor. Então, você vai lá no site do Tesouro Direto, você adquire um título com esse seu valor e você sabe que dentro ali de 12 meses, 24 meses, 36 meses, sei lá quantos meses vai estar lá no título, você vai ter aquele valor devolvido para você com correção monetária, com juros, com alguma outra benesse ali que pode existir, tá? No título. Então, veja, sob o viés do poder público, é uma forma muito rápida de conseguir dinheiro. Ele não precisa ficar formalizando contratos com bancos, ele simplesmente pulveriza os títulos da dívida no site e as pessoas, os cidadãos, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, entram no site do Tesouro Direto e adquirem esses títulos e colocam o dinheiro lá. E aí esse dinheiro se torna disponível para o poder público utilizar. Só que ao mesmo tempo em que ele recebe esses valores, ele sabe que ele tem que devolver esses valores, tá? Por isso que a emissão de títulos públicos é considerada ali um endividamento, gera a dívida mobiliária do poder público e é considerada aqui como uma receita financeira, tá? Porque essa é a ideia de empréstimo. E, pessoal, nós temos um exemplo, né, que é o MCASP, que traz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Ele traz o exemplo da privatização dentro da receita financeira, tá? Aqui, a privatização, que seria a alienação de ativos de empresas em que o poder público detém, por exemplo, a maioria do capital social com direito a voto, quando nós temos a privatização, o poder público aliena esse capital social, aliena esses ativos e o comando daquela empresa passa a ser da iniciativa privada e deixa de ser do poder público, tá? Privatização é colocada aqui na receita financeira como uma forma de barrar que o poder público comece a privatizar as suas empresas públicas para fins de conseguir um resultado primário legal, tá? Porque se a privatização ela fosse colocada aqui ao lado da alienação de bens, por exemplo, você teria ali um mecanismo de sair privatizando tudo para tentar atingir um resultado primário positivo num cenário em que você não tem essa possibilidade. Então você já tem ali, ó, a arrecadação já está ruim, você já alienou o que você conseguia alienar, e aí uma carta na manga seria começar a privatizar tudo para conseguir um resultado primário interessante. Então, não podemos contar com isso. Por quê? Porque a privatização ela é uma receita financeira. Ela não vai contabilizar lá no resultado primário caso isso venha a ocorrer, tá? Caso a gente tenha realmente a privatização. Então, a privatização ela não é esse contexto de mercado financeiro, mas ela está aqui por conta disso, para a gente evitar que se privatizem as empresas públicas com o objetivo de conseguir um resultado primário positivo.
Beleza? Maravilha, gente. Então, é isso aqui. Receita financeira, receita primária, né? A receita financeira não altera o endividamento líquido do governo, porque nós temos aquela compensação. Você tem ali a ideia de que entra o valor, né? E entra a obrigação de pagamento, então você tem uma compensação entre ativo e passivo financeiro, então você não tem realmente a alteração de endividamento. Então, a regra é essa. Juros de operação financeira é uma exceção a esta regra, por quê? Porque quando você tem o recebimento de juros de operações financeiras, isso contribui para a diminuição do endividamento, tá? Contribui para a diminuição do endividamento. E aí seria uma exceção aqui que nós temos. Beleza? Maravilha. Vamos praticar então aqui algumas questõezinhas com relação a este tema. Número 1. Ao final do primeiro bimestre de um determinado exercício financeiro, um servidor de um ente público estava fazendo a conferência de informações relativas à execução orçamentária para publicação no portal da transparência do ente. O servidor detectou uma inconsistência na apuração das receitas primárias, feita manualmente em decorrência de uma pane no sistema. A inconsistência detectada pelo servidor refere-se à classificação equivocada do identificador de resultado primário que gerou uma receita primária A maior. Então, eu tenho um equívoco, eu tenho uma inconsistência que gerou uma receita primária A maior, porque classificou equivocadamente alguma receita como receita primária, tá? Um item que pode ter chamado a atenção do servidor se refere a receitas de... Então, aqui eu estou procurando uma receita financeira. Uma receita financeira que foi classificada de forma errada como uma receita primária. E aí, aumentou o resultado primário de forma equivocada, de forma errada, tá? Letra A, doações. Doações, receita primária, gente. Então, isso aqui não é o que gerou o equívoco. Letra B, dividendos. Dividendos, pessoal, receita patrimonial, receita primária. Letra C, alienação de bens. Falamos ali atrás, alienação de bens, receita primária, ainda que seja uma receita de capital. Letra D, aplicações financeiras. Aplicações financeiras estão onde, gente? Nas nossas receitas financeiras. Se eu tenho receita decorrente de aplicação financeira, lembra lá da ideia do mercado financeiro, né? Você tem ali uma aplicação financeira da União. Nesse caso, ela está gerando receita, então ela é uma receita financeira, ok? Letra D, o nosso gabarito. E a letra E, compensações financeiras. A banca faz isso para te gerar um equívoco aqui, né? Gerar uma confusão. Isso aqui, gente, receita primária. A compensação financeira, olha lá, tanto o dividendo quanto a cota-parte de compensação financeira são duas palavrinhas que a gente sempre acha que são da receita financeira, né? Dividendos e compensações financeiras. Vocês precisam entender que dividendos aqui são valores recebidos, né, por conta ali de uma exploração patrimonial que a gente tem, e compensações financeiras também decorrem de exploração patrimonial. O poder público recebe aquela compensação financeira, por exemplo, né, quando ele faz ali uma concessão para a exploração de petróleo, essa exploração causa, não desastres, né, mas causa, ai meu Deus, como é que é a palavra? Coisas prejudiciais ali ao meio ambiente, né, danos ao meio ambiente, né? Sempre foge alguma palavra na aula, danos ao meio ambiente. E aí, esses danos, eles serão compensados por meio de pagamento, tá? Então, quem está explorando o bem público, o particular, está explorando aquele bem público, se aquela exploração causa um dano ambiental, isso é compensado por meio de compensação financeira, tá? E aí, você tem ali que é receita patrimonial. Todas essas aqui, ó, são receitas patrimoniais. Dividendos e compensação financeira, jamais você coloca na receita financeira. Jamais. Você sempre coloca na receita primária, tá? Então, aqui, veja que a banca traz de propósito, porque ela sabe que ela vai botar compensação financeira
e você vai focar no financeiro e vai ficar entre a D e a E. E você vai ter que dar um chute, né? Se você tivesse assistido a aula da Gabi, você sabia que compensação financeira é receita primária e não se discute mais isso, tá bom? Então, gabarito, letra D de dado. 2. Embora não haja previsão legal expressa da classificação das receitas públicas em primárias e não primárias, tal identificação é necessária para fins de apuração do resultado primário, que é um indicador fiscal importante para o governo. Das receitas a seguir, a única que pode ser considerada uma receita primária é a decorrente de, letra A, amortização de empréstimos concedidos? Não, se eu tenho amortização de empréstimo concedido anteriormente, isso aqui é receita financeira. Letra B, aplicação financeira, receita financeira. Letra C, contratação de operação de crédito, receita financeira sem dúvida. Doações e convênios, receita primária. Emissão de títulos, gente, aquela ideia lá do Tesouro Direto, receita financeira, nossa dívida mobiliária, pulverização dos títulos públicos. Então aqui tem que tomar cuidado, né? A única receita primária, as doações e os convênios aqui, tá? E aí, né, gente, quando a gente tem um resultado primário positivo, quando você tem um resultado primário legal, isso significa que você vai conseguir trabalhar ali com uma redução do endividamento, né? Porque você tem uma sobra na tua arrecadação própria, uma sobra no teu esforço próprio, você conseguiu ter um resultado primário interessante com o seu próprio esforço, e aí você consegue reduzir endividamento quando o seu resultado primário é positivo, tá bom? Seria essa aqui a ideia. 3. Segundo a classificação por identificador do resultado primário, as receitas financeiras são aquelas que, invariavelmente, não alteram o endividamento líquido do governo, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito, como as receitas decorrentes da emissão de títulos, de operações de crédito ou de juros de operações financeiras. Gente, aqui nós temos aquela exceção que eu falei ali atrás. Juros de operação financeira, isso aqui contribui para a diminuição do endividamento líquido. É uma exceção que a gente tem. A regra é que essas receitas financeiras, elas realmente não alteram o endividamento líquido. Elas criam uma obrigação e extinguem um direito, tá? A gente vai ter ali uma compensação. Mas no caso dos juros de operações financeiras, isso contribui para a redução do endividamento líquido. E aí, por isso que aqui está errado, ó, dizer que é invariavelmente e trabalhar com os juros de operação financeira como se ele também não alterasse o endividamento, tá bom? Então, errada a nossa número 3. 4. As receitas primárias se referem predominantemente às receitas de tributos, de contribuições sociais, sim, tributos, sim, concessões, sim, receita patrimonial, e emissão de títulos. Não, emissão de título é a nossa dívida mobiliária, gente. Isso aqui é receita financeira, tá? Então, errada a nossa número 4. E é isso, finalizamos aqui este bloquinho de classificação da receita por identificador de resultado primário. O que nós temos tido de cobrança está tudo aqui, né? Então, realmente, as bancas, elas ficam bem ali dentro do que nós temos no manual técnico e no MCASP. Então, é necessário ali que você saiba tudo que nós falamos aqui nesses slides, tá bom? Então, é isso, eu fico por aqui. Espero vocês no nosso próximo bloco. Até!